Eu quero contar para vocês que o presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, afirmou nesta sexta-feira que chegou a hora de cortar a taxa de juros do país. Segundo o presidente, Jerome Powell, os riscos crescentes para o mercado de trabalho não deixam espaço para mais fraquezas e a inflação americana está perto de alcançar a meta de 2%. Para a instituição, a inflação segue um caminho sustentável depois de ter subido para cerca de 7% durante a pandemia. Depois da declaração do Fed, o dólar no Brasil opera em baixa e a Bolsa de Valores de São Paulo volta a subir enquanto os investidores acompanham o mercado americano. A próxima reunião para definir a taxa de juros dos Estados Unidos está marcada entre os dias 17 e 18 de setembro e os juros americanos estão entre 5,25% e 5,50%. Por que você reagiu com Piperno? Me conte. Porque, primeiro que eu gostaria desse Você está exportando para os Estados Unidos? Não, mas aí que está o negócio. O secretário, aliás, o presidente do Fed, o Jerome Powell, ele faz algumas considerações que, se fossem praticadas aqui no Brasil, pelo amor de Deus, né? Puxa, cortar juros é um palavrão, é uma expressão que acaba virando, né, um xingamento aqui. Mas vejam só, ele está preocupado lá com a questão do emprego, porque no último mês, e não é um ciclo longo, mas no último mês, né, aumentou aí o número de pedidos de seguro-desemprego, mostrando que, né, o nível de contratações caiu. O meu maior receio é alguém aqui no Brasil levantar a mão e falar: opa, aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil o desemprego está baixando muito, então, veja, vamos continuar aumentando taxa de juros aí, porque senão, né, isso é muito perigoso. O que foi, Gani? Olha, primeiro que o Brasil foi pioneiro no começo aí de corte de juros, né? A taxa Selic estava em 3,75 e o Brasil, de fato, começou a reduzir antes de todo mundo. Aliás, acertou e ganhou prêmio o Banco Central Mundial por conta disso, porque saiu na frente, teve a ousadia de, durante a pandemia, quando houve aquela inundação de dinheiro no mercado, que evidentemente provocou uma inflação, porque você colocou os juros lá embaixo, significa colocar dinheiro em circulação via crédito, muito acima do que as economias conseguiam absorver, além de muitas empresas fecharam, isso potencializou a demanda, com cheques também do governo na mão do cidadão, e demanda lá em cima, oferta aqui, inflação mundial. O Banco Central saiu na frente, subindo os juros e enxugando toda essa liquidez do mercado. O Selic chegou a 3,75, o Banco Central ganhou prêmio por conta disso, por essa ousadia. Não é que seguiu os países envolvidos. Os países envolvidos seguiram o Banco Central brasileiro. O Brasil foi pioneiro e ganhou prêmios. O senhor tem que reconhecer que o Brasil ganhou prêmio. Ganhou prêmio. Aí o que aconteceu nessa história que o Piperno omitiu aqui é que o Banco Central brasileiro começou a reduzir a taxa de juros. Você fala assim, como se aqui a gente nunca reduzisse. Reduziu de 3,75, começou a reduzir. Chegou nos 10,5 e aí a pergunta é: por que não reduz mais, né, Piperno? Fiscal. Por quê? Perfeito, Segré. Por conta do fiscal. Porque o fiscal pioraram as expectativas inflacionárias por conta do fiscal, fez o dólar subir. Melhorou. E aí o que aconteceu? O Banco Central, infelizmente, teve que parar com essa redução da taxa de juros. Não, o fiscal, inclusive, melhorou. Melhorou? Melhorou onde? O déficit o déficit do ano passado foi muito maior do que vai ser o desse ano. Mas isso não muda do ponto de vista da lógica econômica. O que eu estou dizendo é o seguinte: se o fiscal era maior... Mas continua muito ruim. Então, estamos menos ruim. Não estamos bem. São duas coisas diferentes. Uma coisa é estar bem, outra coisa é estar menos ruim. Ninguém diz que está bem. E o problema... Se o argumento lá era o fiscal... Não, mas tinha uma expectativa de mais melhora agora. E não houve essa melhora. Tá ruim, as despesas crescentes não param. É por isso, Piper. Tem outra observação na queda de juros americano, que não está mencionado pelo presidente do Fed, que é a possibilidade de recessão no horizonte. E aí o que você tem que fazer? Não pode aumentar a taxa de juros, tem que diminuir a taxa de juros. Ele está dando desculpa do mercado de trabalho também, mas tem muitos indicadores que mostram que o modelo está derretendo. Inclusive, até por inflação, o Donald Trump hoje mencionou
claro, em campanha, né? Quanto Sim. tinha subido um monte de coisas, muito acima da inflação. Mas me parece que o problema principal dessa diminuição, que favorece o Brasil e outros mercados emergentes, está na recessão possível da economia americana. Agora, Gani, a gente viu que o dólar fecha então a R$ 5,47, justamente por conta dessa fala do Jerome Powell. Por quê? Pelo seguinte, porque diminui o prêmio para se investir na renda fixa nos Estados Unidos. E aí o investidor ele vai buscar prêmios em outras economias, em economias emergentes. E aí o Brasil é uma grande economia emergente, o dinheiro acaba migrando para cá. E aí significa que quando você vem investir no Brasil, você vai comprar reais, né? Essa operação desse diferencial de taxa de juros chamada de carry trade. O Brasil está com juros muito atrativos, juros dos Estados Unidos diminui, aumenta essa distância, esse diferencial de taxa de juros, o Brasil fica bastante atrativo. Entrada de dólares aqui para comprar reais, aumento da oferta de dólares, aumenta a demanda por reais, o dólar cai. Isso mexe também com outras moedas, por exemplo, o euro e outras moedas que estariam valorizadas nesse momento, hein, Gustavo? Em relação ao dólar, sim. Em relação ao dólar, sim. Não necessariamente em termos de real. Mas esse exemplo que deu Ana é perfeito. Carry trade vem em dólares de fora, passa para reais, aplica na renda fixa. O dólar continua entrando, a oferta de dólares tende a diminuir o valor do dólar. A pessoa pega os juros gerados por essa operação e compra dólares eventualmente mais baratos do que ele trocou quando trouxe com os juros. Então dá uma renda em dólares que provavelmente não tem em outro mercado. Isso favorece o Brasil. Interessante, muito bom.